Hoje nós trataremos dos princípios aplicáveis ao procedimento licitatório. Mas o primeiro ponto a tocar é: o que significa licitação no nosso regime jurídico administrativo? Ela é, na verdade, uma trava ao exercício da atividade administrativa. É uma sujeição, uma limitação. E essa característica é muito importante ressaltarmos. Então observe bem, a licitação surge no ordenamento jurídico como um instrumento cujo objetivo é limitar a atividade da administração pública. Mas para que limitar? Mas por que limitar? São essas as indagações que nós precisamos resolver. Para que, analisando o objetivo? Por que, analisando a razão, o motivo? E é exatamente nesses pontos que nós precisamos tocar. Mas vamos observar o que nós temos nesse nosso regime jurídico, o que ele tem de característica. Vamos lá? Olha o que nós temos. O nosso regime jurídico é caracterizado por prerrogativas e sujeições. Essas sujeições nos dão a noção de limitações, que são os princípios aplicáveis à administração. Ali nós encontraremos os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, mas também, como sujeição, surgirá a licitação, todos previstos na Carta Constitucional. Então aí eu tenho as limitações. Você já percebeu que a licitação surge para a administração pública como uma limitação à sua atividade administrativa. Mas como eu disse, a indagação que surge nesse momento é sabermos para quê? Para que teremos a licitação? E é essa a indagação que nos interessa. Entretanto, para que saibamos o para quê da licitação, precisamos analisar os seus objetivos. Quais são os seus objetivos? De acordo com a Lei 8.666, que trata de normas gerais sobre licitação, nós temos ali os seus principais objetivos. São 3, que estão destacados no artigo 3º. Então, a licitação, ela surge como um instrumento a alcançar algo, a alcançar alguns objetivos. Objetivos que nós veremos agora. O primeiro deles é dar oportunidade a todos, e com isso realizando o princípio da isonomia. O segundo, obter a melhor proposta. E o terceiro, promover o desenvolvimento nacional de forma sustentável. É aí que eu tenho os objetivos da licitação. Mas o que nos importa é sabermos qual é o princípio primeiro que se busca realizar, que se tem como objetivo na licitação. Daí a pergunta: para quê? Para que nós teremos a licitação? Vamos mais uma vez à nossa lousa observarmos o que nos interessa. Já sabemos, como você pode observar abaixo, que a licitação surge como uma sujeição, uma limitação à atividade administrativa. E os objetivos estão também elencados. São 3. Dar oportunidade a todos, ou seja, a observância da isonomia. Promover o desenvolvimento nacional de maneira sustentável e obter a melhor proposta. Mas a indagação que se faz é: para que nós vamos fazer isso? Precisamos responder a essa questão. Para que eu tenho a licitação? Obviamente que, analisando o primeiro objetivo, devemos destacar que a licitação objetiva realizar o princípio da impessoalidade. Esse é o primeiro objetivo. Dar oportunidade a todos. Permitir que todos tenham condição de contratar com a administração pública, tendo uma relação aí impessoal. Então não se esqueça, a licitação tem como objetivo realizar a impessoalidade. Impessoalidade está lá na frente, é o objetivo. Mas há uma outra indagação a ser respondida, e qual é? Por que eu tenho a licitação? Agora, nós vamos dar um passinho, recuarmos um pouco para sabermos a razão, o motivo, o que está antes e o que justifica de fato a necessidade da licitação. Então vamos lá? Vamos ver o porquê da nossa licitação.
Aqui é importante destacar que nós temos a licitação como decorrência do regime jurídico administrativo, onde há limitações, sujeições direcionadas à administração pública. Mas o porquê desse regime jurídico diferente, onde eu estabeleço limitações? Observe que eu estou dando um passo atrás para descobrir a razão do regime jurídico, a razão dessas limitações. E com isso, descobriremos também a razão da licitação. Observe bem, nós podemos fazer tudo, exceto aquilo que a lei proíbe. A administração só pode fazer aquilo que a lei lhe permite. Isso quer dizer que ela age de maneira travada, ela não tem autonomia de vontades. É verdade. E posso afirmar também que ela não pode realizar contratos sem que faça a licitação. Ao menos essa é a regra. O procedimento licitatório é uma trava. E por quê? Precisamos refletir. Eu, você, nós podemos contratar qualquer pessoa para fazer uma obra, um serviço, porque o nosso interesse é privado e podemos dele dispor a nosso arbítrio, a nossa vontade. Com a administração é diferente. Ela gere interesse público e não pode dispor desse interesse público aleatoriamente. Daí nós vamos conseguir responder a nossa indagação, o porquê desse procedimento, qual a razão da licitação. E é exatamente o que nós temos aqui. Vejamos novamente na nossa lousa. O regime jurídico administrativo tem como razão de existência, como nós já percebemos, o interesse público, que é indisponível. Então, por que eu tenho esse regime diferente? Por que eu tenho a licitação? Em razão do quê? Em razão da indisponibilidade do interesse público. Respondemos às duas nossas questões. Primeiro, o porquê da licitação, em razão da indisponibilidade do interesse público. O para quê da licitação, para realizar a impessoalidade, com isto, dar oportunidade a todos. Agora nós temos condição de resolver uma questão. Vamos vê-la? Com referência aos princípios de direito administrativo e dos poderes da administração, julgue o item. 2 pontos. As restrições, ou seja, as limitações impostas à atividade administrativa decorrem do fato de a administração pública ser mera gestora de bens e interesses públicos. Derivam do princípio da indisponibilidade do interesse público, que é um dos pilares do regime jurídico. Vamos analisar aqui o sujeito e o verbo da nossa oração. As restrições derivam do quê? Da indisponibilidade do interesse público. Este constitui pilastra do regime jurídico administrativo. E é exatamente isso. As restrições, e dentre elas a licitação, decorrem sim da indisponibilidade do interesse público. É o nosso porquê. E este porquê, indisponibilidade do interesse público, constitui um dos pilares do regime jurídico administrativo. Com isso, nós podemos afirmar que o nosso item está certo, que o nosso item está correto. Agora, sintetizando a ideia, vamos lá. Observe adiante. Nós encontraremos o regime jurídico administrativo e, dentre as sujeições, eu tenho a licitação. A questão que se faz é: por que eu tenho essa licitação? Em razão da indisponibilidade do interesse público. Mas para que terei a licitação? Para realizar o princípio da impessoalidade. É muito importante que você tenha essa noção, olhando o direito administrativo do alto, compreendendo o direito administrativo, não mais de maneira estática, mas de maneira dinâmica. Isso é muito importante para o nosso trabalho. Então não se esqueça, a licitação, como o concurso e os demais princípios, constituem limitações à atividade administrativa. Limitações que têm como pano de fundo o regime jurídico
administrativo. Com isso, nós terminamos mais essa aula de Direito Administrativo, uma aula dinâmica, uma aula ilustrativa, e eu tenho certeza que através dela você aprendeu bastante. Mas eu te espero aqui para outros encontros também interessantíssimos e úteis para o seu aprendizado. Até mais!